Nosso Deus e Pai, pedimos que a bênção da Sua presença seja uma realidade na vida do Bruno e da Micaela. Que diante de Ti e dessas testemunhas farão juramento solene, de modo que a lembrança dessa hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhes trouxer. Que a plenitude da Sua presença seja uma realidade em todas as situações. Ó Senhor, manifesta a Sua sabedoria, o Teu amor, a Tua direção neste casamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bruno e Micaela, eu quero fazer nesse momento, nessa mensagem, um paralelo a um projeto que os dois começaram alguns anos atrás. Quando vocês estudavam na faculdade, ou eles estão estudando, né? Não terminaram ainda, né? Então, o curso leva em média o quê? 5 anos, 4 anos. Quantos livros vocês tiveram que ler para aprender o curso que vocês escolheram? Vocês lembram? Quantos livros? Vocês lembram quantas horas vocês dedicaram ao estudo? Vocês lembram quantos não tiveram que falar para vocês mesmos para poder estudar? Quantos investimentos financeiros fizeram no curso? Lembra? Quanto gastaram até agora para se formar? Então vamos pensando aí. E hoje vocês começarão um novo projeto. Um projeto que não terminará em 4 ou 5 anos, mas durará pela vida toda. Novas pesquisas são necessárias. Investimento financeiro fundamental. Este novo projeto tem a mesma necessidade de investimento de pesquisa, investimento de financeiro e principalmente de muito estudo. Bruno, passo a sua mão. O manual da Palavra de Deus, para que junto com a Micaela, você, os dois, tenha uma vida longa e duradoura. Deixo com vocês hoje alguns textos desse manual para refletir sobre o cumprimento que estão assumindo, o compromisso que estão assumindo diante dessas testemunhas dos seus familiares. O projeto de Deus, a família, tem algumas regras. Bruno e Micaela, é um pensamento meu, mas eu creio que nem todos concordariam comigo, mas há algo para a gente se pensar. Para chegar nesse momento tão especial, tão fundamental na vida de um homem e de uma mulher, eu penso comigo que nós deveríamos estudar esse livro antes desse momento, para chegarmos aqui. Porque nesse livro contém todas as regras que vocês dois precisam para serem felizes. Assim como na faculdade, vocês tiveram que estudar alguns livros, vários autores, para compreender aquelas matérias e ver qual a linha de pensamento deles. Assim é a Palavra de Deus. Por isso que a oportunidade que cada um de nós temos hoje, de tê-los nas nossas mãos, para compreender todos os passos, todas as regras fundamentais para não errar. Imagine se você chega no final do curso de agronomia e descobre que não era isso que você queria. A Micaela, a mesma coisa. Mas no processo do estudo, no caminho do estudo, você fortalecendo, é isso mesmo que você quer. E assim é o casamento. Porque é uma instituição que vai poder nos acertar nos projetos que nós colocamos aí. Bruno e Micaela, então eu quero passar para vocês, eu creio que vocês vão ler esse livro em casa, né? Depois, eu sei que se vocês falarem, olha,
nós vamos ter pouco tempo nós temos para tudo, mas quando nós precisamos de coisas fundamentais para a nossa vida, nós arrumamos tempo. Então, para vocês fortalecer a vida de vocês, você tem que separar tempo para ler esse livro. Não é algo assim, ó, se vocês quiserem, não. Eu como pastor e como tio do Bruno, agora da Micaela também, é algo que eu tenho desejo no coração que vocês façam. Leiam. E eu quero deixar com vocês, os dois, algumas regras que estão nesse livro que é a Palavra de Deus. Primeira regra: portanto, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Bruno, você chegou na família da Micaela e disse para a família dela que você queria ter um compromisso mais do que sério com ela. Então, quando a palavra de Deus disse que o homem deixa o seu pai, deixa a sua casa para formar a sua nova família, então o compromisso que você está assumindo não só com a Micaela, com a família dela. Né? Então, a Bíblia diz que deixar. Não quer dizer abandonar ou nunca mais vê-los. Não é isso. Agora é a sua família. Em um outro texto, Mateus 19, do 23 ao 26, diz: então vieram a Jesus, os fariseus, para testá-lo, e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus: não. Não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixai o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já numa experiência de um homem, um homem de Deus, chegou para o outro homem de Deus e disse: olha, o meu casamento está acabado, eu quero deixar essa mulher. E esse pastor, um homem muito sábio, falou: então tá bom, então vamos orar por esse motivo. Dobra aí os seus joelhos, eu vou pôr a mão na sua cabeça e vamos orar por esse pedido que você está fazendo. Você está dizendo que quer deixar a sua esposa. E aí aquele pastor começou a orar e disse: Deus, manda um AVC agora nele. Manda um AVC, mata ele agora. Né? E aí o pastor ali, dobrado os joelhos, ficou, né, assustado com aquela oração. Não, porque diante do Senhor eu não estava naquele casamento, mas o Senhor estava. Ele disse que seria até a morte. Então mata ele, Deus. E aí eu sei que ele saiu daquela oração ali e estão casados até hoje. E um outro homem experiente, ele dando palestra sobre casamento, terminou a palestra, veio um pastor também e disse para ele: olha, eu gostaria que você orasse pelo meu casamento, porque eu já não sou mais feliz nesse casamento, porque algumas coisas mudaram na minha história. E aí ele disse: não foi ela que mudou, foi os seus olhos que mudaram. Ela continua mesmo, mas foram os seus olhos que mudaram. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que você disse à família da Micaela antes de chegar aqui, além de importante, é muito sério. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo onde os casamentos estão durando muito pouco ou quase nada. Qual é a razão? E aí eu digo: falta de conhecimento do projeto de Deus. Não foi nenhum homem que arquitetou esse projeto, foi Deus. E se Deus arquitetou esse projeto, é nele que nós temos que buscar toda a nossa necessidade para manter esse projeto de pé. Segundo passo, Bruno, o apóstolo Paulo disse aos maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Nós sabemos como ele fez por a sua igreja, morrendo na cruz por cada um de nós. E assim
O apóstolo Paulo está dizendo, você, Bruno, ame a Micaela, assim como Jesus amou a sua igreja, se entregou por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Como você não quer mal para o seu corpo, como você não deseja mal para o seu corpo, você cuida dele, assim você deve cuidar da sua mulher. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 5, 25 a 28. O apóstolo Pedro também dá um recado, dizendo, seguinte, conselho aos maridos, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-a com honra, como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça divina, de forma que não maneira a honra, o amor, a dedicação a elas, para que os seus pedidos diante de Deus, para conduzir a sua casa, conduzir os seus filhos, não sejam interrompidos. Por isso que, se algumas pessoas tivessem a menção da importância, do valor que tem esse momento aqui, elas pensariam muito bem no compromisso com a filha. Porque tanto Bruno e Micaela, um dia vocês vão se apresentar diante desse Deus que arquitetou esse projeto. E vocês vão prestar conta das suas vidas como marido, como mulher, como mãe no futuro e como pai. Então, por isso que quando Deus fala para você, Micaela, da mesma forma, ouça o que diz as Escrituras Sagradas às mulheres. Mulheres, sujeitai cada uma, é complicado nos nossos dias, a interpretar. E é tão simples, né? Porque nosso Deus não é um Deus que complica nada. Assim como você pensa, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Efésios 5, 22 a 24. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites externos, como cabelo, tranças, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, de que não perece. A beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Uma vez, conversando com algumas mães jovens, numa casa onde nós fazemos algumas visitas, e ali, então, ela fez algumas perguntas em relação ao casamento. Ela falou assim, pastor, nós temos que cuidar dos nossos maridos, a coisa está feia, né? Aí estão roubando os homens aí a torto e direito. E eu falei, olha, eu não quero entrar nesse assunto porque eu não vim aqui para esse assunto, mas se você quer falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Eu disse para ela, cuida daquilo que ele não achou em outra mulher. O que o Bruno achou em você, Micaela, que não achou em outra mulher? É isso que você tem que cuidar. Mesma coisa o Bruno, o que a Micaela achou em você que não achou em outro homem. Então, o que o texto está dizendo é isso. Não se preocupe com o externo, mas com o interno. Porque é isso que uniu vocês dois. E é isso que vai unir vocês cada vez mais. Até o fim da vida. É o que está dentro, não o que está fora. Porque o que está fora muda. Todas as coisas mudam. O nosso corpo muda. Mas se você preserva o que está dentro da sua alma, isso não muda. O texto está dizendo isso. Terceiro, Bruno e Micaela. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 4, 12, que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Deus é essa parte do cordão. Vocês representam, cada um representa uma parte. E Deus representa, no meio de vocês, a terceira dobra desse cordão. E com isso,
você pode esticar que não se arrebenta. Por isso que quando Deus se faz presente na vida de um casal, porque por mais que vocês namoraram, mas ainda tem muita coisa a se conhecer. Família diferente, criação diferente, vivência diferente, e vão para debaixo do mesmo teto, vão viver dentro das quatro paredes. E aí, quem conhece e quem formou a Micaela, o Bruno, foi Deus. Bruno, quem formou a Micaela foi Deus. Quem trouxe a ela a vida foi Deus. Então, todas as vezes que vocês dobrarem o seu joelho, Micaela, e dizer, Deus, o que está acontecendo com o meu marido? O que está passando? Quais são as suas preocupações? Ele vai, então, Deus, eu não consigo ir, ele vai te dar a resposta. Estão em João 2, de 1 a 11. Não vou ler o texto porque o texto é longo. A transformação da água em vinho. Então, lendo esse texto, Bruno, você vai descobrir que tem 4 P's importantes nesse nosso Deus que está presente no nosso Deus. É isso que ele deseja. Ele tem que permanecer, ele permanecer naquele casamento até o fim da cerimônia. Permanência. Então, primeiro P, presença. Segundo P, permanência no casamento, porque nós somos assim. Por isso que a gente tem que se policiar, por isso que a palavra de Deus ela nos dá a direção. Quando está tudo bem, nós esquecemos dele. Né? E há um texto da palavra de Deus que disse algo importante. Grave isso. Há mais reflexão no momento de um velório do que no momento de festa. Porque no momento de um velório, as nossas mentes estão voltadas para a pessoa que partiu. E nós se vemos naquela pessoa que nós também vamos partir. E no momento de festa, né, nós esquecemos que somos barros e que temos limitações. Mas quando Jesus se faz permanente, esse eu, essa Micaela, feita de barro, né, com suas limitações, o filho nasceu, ou quando uma doença bateu, os momentos difíceis batem em qualquer classe social. Bate. E não vai ser diferente no casamento de vocês. Vai bater os momentos difíceis. Talvez pode até quase faltar alguma coisa. O poder de Deus. A transformação da água em vinho. Quando Jesus se faz presente no casamento, há esse poder. Quando foge a nossa alçada resolver, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus. É isso que nós temos que viver. Se nós estamos de pé ainda, é porque o poder de Deus se faz presente nesse mundo. Então, Bruno e Micaela, o poder de Deus presente no casamento de vocês. E último, a providência de Deus. O que está faltando? O que pode faltar? Ele vai prover. Ele vai prover. Então são esses 4 P's nesse casamento. Finalizando, em Amós 3 diz, andarão 2 juntos se não houverem acordo. Vocês vão conseguir caminhar, porque agora é uma só carne. Né? Não é meu, Bruno, isso é meu, não é teu, Micaela, isso aqui é meu. Agora, tudo que vocês formarem daqui para frente é do casal. Então, andarão 2 juntos se não houverem acordo. Na época do meu namoro, essa frase foi muito importante na minha vida. Eu já estou casado há 17 anos. E essa frase eu carrego comigo desde a época que eu estava solteiro. Amar não é apenas olhar para o outro e dizer, eu te amo. Mas os dois em uma só direção. Então não adianta, Bruno, você dizer, eu amo. É para ser preservado. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que esse Deus seja a bússola do casamento de vocês. Tudo que vocês precisam saber. Se vocês tiverem alguma dificuldade de compreender alguma coisa, vocês têm aqui os padrinhos,
Vocês não convidaram apenas para enfeite, né? Vocês têm aqui do outro lado os pais, padrinhos também, porque a palavra padrinho tem um peso, padrinhar, não, pode contar comigo, Bruno. Você quer uma palavra de homem, porque, né? O seu tio ali, cabeça branca já, né? Então, Bruno, pode ligar para mim? Qual é a tua dúvida? Por isso vocês convidaram essas pessoas, para ajudá-los na caminhada. Vamos orar mais uma vez? E nós vamos passar para os votos. Senhor, nós te louvamos, Deus. E somos gratos a Deus, porque o Senhor nos abençoa tremendamente. E a Deus, e que o Bruno e a Micaela sejam felizes, porque esse é o desejo de todos nós. E que, ó Pai, todas as coisas que nesse mundo presente tenham, se Deus, minado a vida de casais, conselhos, ó Pai, que, ó Deus, tem levado, ó Deus, algumas mulheres, alguns homens, ó Deus, a romper, ó Pai, com esse projeto que é do Senhor, que a Micaela só encontre na sua vida mulheres tementes ao Senhor. Mulheres que possam dar bons conselhos para que ela possa amar cada vez mais o seu esposo e cuidar da sua casa e da sua família. Da mesma forma, Bruno, Pai. Homens fiéis ao Senhor. Homens tementes a Ti. Homens que, ó Pai, já passaram por provas, mas estão de pé diante do compromisso que fizeram com o Senhor. E que Ele possa encostar nessas pessoas. E que Ele possa desejar, ó Pai, ter um relacionamento com esses homens para que o seu casamento seja fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Coisa um para o outro, fique tranquilo. Tá bom? Então, depois me avise. Antes de acabar a cerimônia, tá? Me avise para que você possa falar aquilo que está no seu coração ou seguir aquilo que eu vou falar aqui. Bruno, você aceita essa mulher cuja mão está segurando como sua legítima esposa? Sim. E promete solenemente diante de Deus e dessas testemunhas amá-la, honrá-la, consolá-la, ser fiel, cumprindo com todos os deveres de um esposo para com sua esposa, segundo o que Deus lhe concede a vida? Sim. Micaela, você aceita esse homem cuja mão está segurando como seu legítimo esposo? Sim. Promete solenemente diante de Deus essas testemunhas que vocês convidaram, os parentes, amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, ser fiel, cumprindo com todos os deveres enquanto Deus lhe conceder vida? Sim. Agora as alianças. Cara, eu não tô sabendo, velho. Não. Tá caindo muito, obrigada.